Transitar pela contramão de direção em vias de duplo sentido de circulação. Então vamos lá, ó. Transitar pela contramão. O camarada está transitando na contramão. Só que essa via que ele está tem duplo sentido. Ela vai e vem. Ô Ronaldo, mas é lógico que se ela não tiver contramão, como é que ele vai transitar pela contramão? Negativo. Às vezes é uma via só e ela é uma mão de direção só, ela não é mão e contramão, mas ela é de lá para cá e o camarada está indo daqui para lá. Então, quer dizer, ela é de um único sentido e o sujeito está transitando na contramão. Então, existe essa possibilidade também, tá? Então, ela é de duplo sentido e está transitando pela contramão, é errado. Mas aqui ainda fala, ó, exceto, o exceto quer dizer, a não ser, num caso excepcional, para ultrapassar outro veículo. Aí tudo bem, para ultrapassar outro veículo eu posso usar a contramão, não posso? Pode. E apenas pelo tempo necessário. Sim, você não vai ultrapassar e permanecer na contramão. Concluída a sua manobra ali, aliás, concluída não, porque ela só vai concluir na hora que você voltar para a sua mão de direção. Mas avançou à frente desse veículo que você quer ultrapassar, retorne para a mão de direção imediatamente. Não pode permanecer na contramão. Então, aqui está certinho, apenas pelo tempo necessário para fazer a ultrapassagem. Respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, claro, quem vem de lá para cá está na mão de direção dele, então a preferência é dele. E aí vem, né? Isso aqui é infração o quê? Quando você transita na contramão. A infração o quê? Ela é gravíssima, ela é grave? Aqui nós só temos gravíssima ou grave, né? Aqui, ó, gravíssima, grave, gravíssima, grave. Então tem que ser gravíssima ou grave. Aqui fala gravíssima, ó, grave com multa 5 vezes. Então, de cara, a gente já pode eliminar essa aqui, ó. Por quê? Porque esse fator multiplicador, quando a multa é multiplicada, isso só acontece nas multas gravíssimas. Guardou essa dica? Aqui está dizendo que é multa grave com fator multiplicador. Opa, aí ficou fácil. Você já elimina ela de cara. Repito, só existe fator multiplicador para a multa. A multa vezes 2, multa vezes 3, multa vezes 5. Só existe esse fator multiplicador quando a natureza da infração é gravíssima. Confere? Tem outra aqui, tem aqui embaixo, tem gravíssima 3 vezes. Aí até poderia ser, porque tem um fator multiplicador, mas a multa é gravíssima, aí já não dá para eliminar, né? Então nós temos aqui gravíssima e da multa, gravíssima e da multa 3 vezes, grave e da multa. Nesse caso aqui, qual que vocês acham que é? Transitar pela contramão numa via de duplo sentido. Então vai aí, ó. Quando é via de duplo sentido, você até pode transitar por essa via, nesse sentido que você está indo aqui. Mas quando você vai para a contramão e permanece, a infração é grave. Cadê meu mouse? Perdi aqui, tá aqui, grave. Essa é a resposta. Mas poderia ser gravíssima, poderia, se essa via fosse de sentido único. Então guardem isso. Se a via é de sentido único e você transita pela contramão, é gravíssima. Se a via é de sentido duplo e você transita pela contramão, aí é grave e dá multa. Não tem fator multiplicador nesse caso, tá bom? Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. A aplicação de película não refletiva no vidro traseiro é permitida. O que é essa película no vidro? É o isofilme, né? E ela não pode ser refletiva, ela pode ser escura, mas não pode ser reflexiva, refletiva, na verdade. No vidro traseiro é permitida, desde que o seu índice de transparência não seja inferior a, presta atenção na regrinha, ó, 75, 70, 28, 28. Isso é o quê? Isso é a porcentagem. 75, 70, 28, 28. Guarda isso. Ó, para-brisa, que é o vidro da frente, janelas da frente, que é do motorista e do passageiro da frente, janela traseira, janela quem está ali no banco de trás, e vidro traseiro. Bom, agora você já sabe que é permitido você colocar película em qualquer vidro, desde que conserve esse índice mínimo aqui de transparência de dentro para fora. Então aqui, ó, qual foi vidro traseiro que perguntou? Vidro traseiro 28%. Aqui está a resposta. Se fosse 75, isso aqui é o vidro da frente, o para-brisa, né? Aqui os janelas da frente. Tranquilo? Deu pra pegar aí, não deu? Letra C aí para nós. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas, bom, aqui nós temos duas punições, ó. Advertência por escrito é uma, punição número 1. Frequência obrigatória em curso de reciclagem,
vem até aqui, né? É outra. Então, a segunda punição. Elas são o quê? Infrações de trânsito? Não são infrações de trânsito. Essa advertência ou essa frequência em cursos claros pode até acontecer em consequência de uma infração que você tenha cometido. Mas elas não são infrações, elas são as punições já propriamente dizendo. Então, letra A está fora. São recursos administrativos? Não. Recurso administrativo é quando você recebe uma punição e se defende junto à Jari ou, em segunda instância, junto ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, de uma punição que você recebeu. Então, aqui não é um recurso, tá? Letra B está fora. Elas são penalidades? Pode ser, eu falei que são punições, né? São medidas administrativas? Talvez, e aí é que entra a dúvida. Só que parece ser uma pergunta difícil e, na verdade, é muito fácil. Só não é fácil se você não fez o curso com a gente. Porque no nosso curso a gente ensina técnicas e macetes que ajudam a resolver esse tipo de questão aqui, ó, facilmente. Tá vendo esse site aqui embaixo? autoescolaonline.net? Acessa ele, vai lá em cursos online e matricula com a gente, você vai aprender um macetinho para isso aqui. Para esse, eu vou te dizer, já que eu estou aqui corrigindo essa questão. Medidas administrativas, vamos considerar que são punições, tá? Não são exatamente punições, mas vamos considerar que são. São aquelas punições que começam com R ou T. E as penalidades são aquelas punições que não começarem com R ou T. Tá bom assim? Então vejam bem, advertência por escrito começa com R ou T? Não começa, então é penalidade. Frequência obrigatória começa com F, tá vendo? Começa com A, começa com F. Não são medidas administrativas. Quando começa com a letra R, por exemplo, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, aí são medidas administrativas. Transbordo do excesso de carga, aí são medidas administrativas. Não começou com R, não começou com T, meu amigo, que é o caso aqui, são penalidades. E aí fica fácil demais, até a vovó acerta, né? Ser aprovado no exame de direção veicular é a última exigência para o candidato obter a sua habilitação, nesse caso, habilitação provisória, PPD. Neste exame de direção, uma falta média corresponde a quantos pontos negativos? Olha, tome cuidado. Primeiro eu quero chamar a atenção para você não confundir infração de trânsito com falta de exame. Apesar de ter alguma relação, né, naquela planilha que o examinador usa, ali no seu exame você não está cometendo infração de trânsito, você está cometendo faltas, tudo bem? Então é o seguinte, não confunda infração com falta. Infração, nós temos infrações leves, médias, graves e gravíssimas, e para cada uma delas tem uma pontuação. Aqui não, aqui é outra coisa. Aqui a gente tem faltas leves, tem faltas médias, nós temos faltas graves e nós não temos faltas gravíssimas, nós temos faltas eliminatórias, beleza? E a pontuação disso aqui na hora do exame é leve vale 1 ponto, média vale 2, grave vale 3, e eliminatória não vale ponto nenhum, já elimina de cara, tá bom? Lembrando que na hora do exame você não pode perder mais que 3 pontos. Então quer dizer que se você cometer uma falta grave, 3 pontos na hora do exame, já está reprovado? Não. Até 3 você ainda é aprovado. Passou de 3, 4, por exemplo. Cometeu uma grave e uma leve. Aí já é reprovado, tá bom? Cometeu 3 leves, só 3 leves, mais nada. Cometeu 3 faltas, mas leves, está aprovado, beleza? Então tá aqui, a falta média equivale a 2 pontos, está aqui a resposta A. A placa R13, essa placa aqui, não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Então a placa R13 regulamenta que neste trecho da via bom, estou vendo aqui uma máquina, né, parece um trator, e a tarja vermelha aqui proibindo. É proibido o trânsito de tratores? Sim, isso parece um trator. E máquinas de obras? Pode ser essa a resposta. Vamos deixar ela marcadinha aqui. Proibido o trânsito de tratores? Sim. Do mesmo modo que eu concordei com a A, eu tenho que concordar com a B. Mas para eu escolher entre A e B, eu ficaria com qual? A mais completa, obviamente. Então já vou até eliminar essa B. É proibido o trânsito de carro de mão? Vocês acham que isso aqui é um carro de mão? Não parece não, né? Então já vou eliminar aqui. É proibido equipamentos agrícolas? Isso aqui parece um equipamento agrícola? Até parece, mas não é esse o significado não, tá? Então, para você que estudou placas aí, está por dentro, sabe que o significado dessa placa aqui é
proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Indique o nome exato, aqui diz nome correto, é o nome exato da placa R20. Não precisa se preocupar em guardar o código da placa. Apenas visualize a placa e responda a questão. Indique o nome correto desta placa que está ao lado aqui. Proibido acionar buzina. Olha, eu estou vendo que tem um símbolo aqui dentro que parece bem com a corneta, né? Uma buzina. E tem um corte aqui vermelho, uma tarja vermelha, que significa proibido. Então, proibido, tudo bem. Acionar buzina, pode ser. Proibido buzinar. Olha, se for proibido acionar buzina, é proibido buzinar também, né? Proibido sinalização sonora. A buzina é uma forma de sinalizar. Também cabe. Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Pronto, aí. Qual que é a mais completa, vamos dizer assim? Resposta D. Anota aí. Indique o nome correto, ou nome exato, do sinal SAU06. Não precisa se preocupar com o código da placa, tá? Isso aqui é só uma referência no que diz respeito ao manual técnico de sinalização. Eu não sei nem porque que o Detran continua colocando código de placa aqui. Você não é obrigado a saber, eles não vão te perguntar pelo código da placa. Eles vão te mostrar a placa, pronto, aí já está resolvido o problema. Indique o nome correto ou o nome exato do sinal, esse sinal aqui. Não precisa nem falar SAU06, esse aqui. Posto telefônico? Não, não é. A resposta é serviço telefônico e eu vou te dar uma dica de porquê e como que você não esquece mais. Essa placa aqui é uma placa de quê? Ela é uma placa de serviços auxiliares. Consequentemente, serviço telefônico. Tudo bem? Então faça essa relação. É uma placa de serviço auxiliar, consequentemente o seu nome exato é serviço telefônico. Seria errado o entendimento do condutor? Comprometeria de alguma forma se ele entendesse que é um posto telefônico, ou um telefone público, ou um posto de abastecimento com telefone? Talvez até estivesse um pouco fora. Mas essas duas outras alternativas não comprometeria. Quem elaborou a questão que quis foi saber o nome exato. Ele até colocou aqui o nome correto, né? Todos são nomes corretos, mas o nome exato é serviço telefônico e essa cai direto em prova. Anota aí para você não errar. As placas que sinalizam o sentido de circulação da via, na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas de quê, hein? Quais placas que sinalizam o sentido de circulação da via? Olha, para determinar se o trânsito naquela via é para a direita ou para a esquerda, tem que ser uma placa imperativa, que determina de fato. E quais placas que têm esse poder de impor? São as placas de... Então vamos lá, eu vou até mostrar para vocês no quadro aqui que placas são essas. Vem comigo. Tá aqui, são essas duas aqui, ó. Obviamente não vão estar as duas lá, né? Você chegou, tem uma interseção em T, né? Vamos imaginar aqui uma interseção em T, ó. Aí no final dessa interseção em T, seu carro está chegando aqui, nesse local aqui você vê uma plaquinha dessa. Se ela está apontando para a direita, é óbvio que essa via, a circulação é só para a direita. Se ela está apontando para a esquerda, o contrário. Então essas são as placas que indicam o sentido de circulação da via. Voltamos lá na questão. Então, elas são placas de educativas? Não. São placas de serviços auxiliares, aquelas azulzinhas? Também não. São placas de advertência, aquelas amarelinhas? Também não. São placas de regulamentação, letra C.